Essa semana tem estreia para tudo quanto é lado, tá? Tem estreias populares, tem estreias mais densas, tem documentários, inclusive que a gente estava conversando com o Christian antes de começar o programa, tem um documentário sobre o Barão do Itararé, o jornalista Paris Torelli, o segundo brasileiro mais sábio de todos os tempos. Quem foi o primeiro? Stanislau Ponte Preta, sem discussão. As certinhas do Lalau só não serão muito populares no mundo identitário de hoje. Não seriam, nem um pouco. Na verdade, já não foram na época, porque quando existiam as listas das 10 mais bem vestidas, e ele fez uma lista com vedetes que eram as 10 mais bem despidas. Aí a mãe de uma delas escreveu para ele dizendo que aquilo pegava mal, e ele mudou para as certinhas do Lalau. Mas só um exemplo do Barão do Itararé, de como ele conseguia transformar tudo em verve. Durante a ditadura do Estado Novo, o jornal a Manha, o jornal dele, foi empastelado. Foi invadido por partidários do governo, destruído, e ele foi espancado barbaramente. A providência que ele tomou foi mandar trocar a placa que tinha na porta da sala dele, que era bata antes de entrar para entre sem bater. Né? Mas a lista completa com os trailers, com todas as estreias, está no site do Meio, está aqui na descrição o link. Então a gente vai começar pelo popular, que é um filme Minecraft. Né? Deixa eu só fazer um comentário, que é uma história que eu conto no livro que o Júlio Bahia ganhou, no Fascismo Brasileira, que é a história de como que surgiu o apelido Galinhas Verdes, que os integralistas tinham. É o seguinte, é uma história meio horrorosa, mas ao mesmo tempo engraçada, mas horrorosa. Em determinado momento eles fizeram aquele que seria o maior evento integralista na Praça da Sé, em São Paulo. E quando souberam isso, os anarquistas, os socialistas e os comunistas fizeram uma coisa rara, se uniram. E fora da cadeia? Fora da cadeia, naqueles prédios que circundam ainda hoje a Praça da Sé, a maior parte dos sindicatos ficava nos últimos andares. Os últimos andares daqueles prédios na Sé eram, em geral, de sindicatos, ou seja, tudo controlado por essa esquerdalha horrorosa. Botaram um monte de sniper mesmo, ali. Então vem aquele bando de fascista marchando, né? Passo de ganso, com banda marcial. E todos de verde. E todos de verde, exatamente. Verde. Então eles se organizam em marcha, em pelotões. Na Praça da Sé, na frente da Igreja da Sé, da Catedral da Sé, tinha um palanque onde iam haver discursos, e de repente a turma lá de cima. Tiro de verdade, tá? Matando gente. E começa a turma a fugir, apavorada, como qualquer um de nós fugiria apavorados e tal. E aí eles se tocam num determinado momento, do desespero, me perdoem estar rindo, se tocam num determinado momento que aquilo que os identificava como alvo era a camisa verde, que não era exatamente uma camisa, era um verde inglês, um verde mais escuro, não é exatamente uma camisa discreta. Então vários dos caras começam a tirar a camisa e jogar no ar. Então você imagina você vendo lá de cima aquela cena de um bando de gente correndo de um lado para o outro e jogando aquelas camisas para o ar. Como se estar sem camisa fosse querer dizer alguma coisa, né? Pois é, mas o pessoal jogando aquela camisa no ar, parecia um galinheiro. Com as galinhas, tipo, correndo tudo pro outro lado. E algumas levantando voo, né? Voo de galinha. E a manchete do Amanhã, que tinha esse nome porque um jornal importante era Amanhã. Ele começou como um suplemento de humor da Manhã e depois virou um jornal independente. No dia seguinte, o título, a manchete, foi Galinha Verde não corre, voa. Não existia, ninguém chamava os integralistas de Galinha Verde. Passaram a ser chamados nesse dia, e foi o Barão de Itararé que deu o apelido.
Bom, nós estávamos falando do filme Minecraft, como o nome indica, ele é inspirado pelo jogo Minecraft, que é o videogame mais vendido de todos os tempos, tá? Foi lançado em 2011, depois de 2 anos de teste de beta, e até hoje vendeu 300 milhões de cópias, tá? É muita coisa. No elenco tem o Jason Momoa, o Aquaman, o Jack Black, e até recebeu elogios pelo humor. Mas é um terreno minadíssimo, muito complicado. Primeira adaptação de videogame para filme é de 1985, o Super Mario Bros., com o Bob Hoskins e o Dennis Hopper, e é um desastre. É um desastre absoluto. Tá? A gente tem que lembrar o seguinte, a adaptação de videogame para o cinema é tipo Mega Sena. Existe a possibilidade de ganhar, mas a probabilidade é mínima. Tá? Porque 99% das vezes quem faz essas adaptações não joga. Tá? Segundo, porque as experiências são muito diferentes. Elas não entendem o que torna aquele jogo um sucesso. Vamos voltar muito no tempo aqui. Em 1993, o cara que jogava Doom, tá? Doom tinha um fiapo de história que era explicado num letreiro no começo, depois era só tira, morre desgraçado, morre desgraçado, morre desgraçado. Morre nazista. Não, esse era o Castelo Wolfenstein. Ah, o Wolfenstein 3D. Doom era uma estação, era uma base em Marte que você saía dando tiro até chegar no Cyber Demon, que era o boss final, que era recalcado, não transava, alguma coisa dessas. Era um inferno. Não tinha roteiro, não tinha, era só isso mesmo. Aí quando vão fazer uma adaptação do Doom, é um filme de ficção científica genérico, que tem uma cena que reproduz aquele visual do jogo, mas que você não interage daquilo de absolutamente nada. Não é algo que vá atrair o jogador, tá? Nem agradar o espectador mediano. O filme foi um fracasso. Eu acho que chegou o momento de você ser corrigido aqui pela nossa audiência, Léo. O Super Mario Bros. É de 93, o jogo é de 85. O jogo é de 85, o filme é de 93. É tão ruim que me bugou. Mais uma surpresa do Central 100, o Léo errou uma data. Eu errei uma data, sabe? A coisa toda é roteiro. Você tem que contar uma boa história, tá? Se o jogo tem um bom roteiro, tipo Last of Us, a série Last of Us, que vai estrear a segunda temporada agora com choro e ranger de dentes, ela é uma transliteração do jogo. Tá? Então, um Horizon, Mass Effect, Dragon Age, que são jogos muito centrados em roteiro, e você tem até uma categoria além, como o Detroit Become Human e o Death Stranding, que são quase que filmes interativos. É meio caminho andado. Tá? Quando você tem um roteiro muito bom, ou quando você pega o espírito do jogo muito bem e cria um roteiro a partir daquilo, como é o caso do Resident Evil, que é um exemplo de sucesso. O Minecraft, ele é um jogo de construção de mundo. Ele começa quase como um Lego mesmo. Tá? Então você vai ter que inventar uma história ali. Ele tem tramas até, com o passar do tempo ele foi ganhando roteiro, mas ele continua sendo um jogo que você minera para construir coisas num mundinho cúbico. Tá? É preciso você fazer uma boa história e criar personagens que vão ter empatia com o público, especialmente com o público infantil, que é a maioria dos jogadores de Minecraft. Esse filme ele lembra muito o remake do Jumanji, o bom remake do Jumanji, também com Jack Black. Aliás, o melhor papel do Jack Black que ele está fazendo. The Rock. Hã? The Rock também. The Rock também, mas o Jack Black está fazendo muito bem o papel porque ele faz uma garota. São um grupo de jovens numa high school. O personagem dele no videogame. O personagem que no mundo real, ela é a garota popular. Uhum. E quando vai pro videogame, é um cientista gordinho, coroa. Coitada, vira o Jack Black. Ela vira o Jack Black. E o Jack Black está brilhante, porque você olha e vê uma garota popular
Adolescente popular. Adolescente popular. E a história é mais ou menos a mesma. São pessoas desajustadas que vão parar nesse mundo de fantasia, nesse mundo cúbico, e vão ter que viver aventuras, vão descobrir suas habilidades. É diversão para a família. Não é um negócio que você vai guardar na sua cabeça para o resto da sua vida, mas é diverte, vai manter as crianças felizes. Num outro extremo, você tem um caso que é um filme gêmeo. São filmes gêmeos, na verdade. Love e Sex, do diretor norueguês Dag Johan Hagrud. Eles formam com Dreams uma trilogia sobre os relacionamentos do século XXI. Tá? O Sex é mais divertido, assim, porque ele trabalha com a questão de identidade sexual. São dois caras, dois homens, colegas de trabalho, casados com mulheres, heterossexuais. Só que não. Um deles transa com um cara e não consegue encarar aquilo como adultério. Ele vai contar para a mulher, sabe? Porque se ele não traiu com uma mulher, ele não traiu, né? E o outro tem fantasias sexuais com David Bowie. Então, são caras que... Esse sorriso que você deu, você também tem fantasias sexuais com David Bowie. Mas você não acha que eu vou revelar isso aqui, né? Sério? Assim... Não é só com David Bowie. Ah, tá. Tudo bem. Bom, depois que você contou aqui que o dragão da Bela Adormecida foi o seu primeiro crush, acho que... A Malévola se transformando em dragão. Aquilo é empoderamento. Aquilo sim é empoderamento. Tá? Mas tudo bem. Então, são caras que vão ter que repensar a própria sexualidade. O Love já é um pouquinho mais careta, um pouquinho mais convencional, embora também tenha essa coisa de você repensar, mas repensar a tua relação com relações, que é uma médica que é super fechada, que é alérgica a relacionamentos, e tem um amigo dela que é um enfermeiro, que também é um cara que não quer se comprometer com ninguém, mas tem uma vida super agitada e não vai rolar nada entre eles, até porque ele é gay, mas ela vai ver as relações deles no período que eles passam juntos e repensar a visão que ela tem de relacionamento. Eles vão ter que se abrir. Como ela vai ter que se abrir para uma maneira nova de pensar. Tá? Então tem várias outras coisas boas saindo nos cinemas, mas tem muita coisa boa também nas telinhas. Tá? O mês está começando com muita coisa interessante no streaming, começando pelas animações. Hoje no Prime está entrando o Robô Selvagem, que concorreu ao Oscar, perdeu para o Flow, porque o Flow é qualquer coisa, Flow é fora de série. O que é Flow, gente? Sabe? Eu chorei tanto sem uma fala. É um filme lindo, mas Robô Selvagem é mais ou menos, mal comparando, o Robert Downey Jr. no Trovão Tropical. Tipo, era barbada para o Oscar se não tivesse o Heath Ledger como Coringa. Tá? Robô Selvagem, assista, vale muito a pena. Na Netflix entrou ontem a série Devil May Cry, que é adaptação também de um videogame. A série é uma boa adaptação mesmo. São 8 episódios de meia hora, eu confesso que eu maratonei ontem. Os 8? Os 8. Caramba. Eu jogo esse jogo. Tá. Eu sou um grande fã de Devil May Cry. Então, Bruno Antonucci está ali entusiasta também do jogo, da adaptação. Tá? Não é infantil, tá? Não bote o seu filhinho para ver que ele vai ficar traumatizado, tá? Para as crianças, no Max tem o Paddington, Uma Aventura na Floresta, eles vão ficar felizes, tudo bem, bacaninha. Agora, no Max também, amanhã entra um documentário que é muito importante, Michael Jackson, This Is It. Não é uma novidade, não é inédito, ele foi feito em 2009. Ele era para ser um filme sobre a turnê que o Michael Jackson faria em julho de 2009. Então, eles filmaram os ensaios, a coreografia, tudo isso, só que, como a gente sabe, o Michael Jackson morreu em junho. A turnê não aconteceu. O filme foi lançado em outubro daquele ano nos cinemas. A ideia era ficar só 2 semanas em cartaz, mas a demanda, imagina, um documentário sobre os últimos momentos do Michael Jackson como artista, o prazo foi estendido e o filme acabou virando o documentário musical de maior faturamento da história. Tá? Olha, falando em música, tem uma dica aqui no streaming do meio, no QR Code, que agora... Não, tá aqui, eu sempre me confundo.
Mateu Nagelmansel, que está aqui, tá? Que é Woodstock, 3 dias que definiram uma geração. É um documentário sobre o festival, muito focado nos criadores do festival, nos produtores do festival, muitos depoimentos deles, que você imagina, produtor de um show assim, assado, aquele cara engravatado. Não, eram 2 malucos, 2 hippies que passariam despercebidos na plateia. E para mim, no caso, que sou completamente apaixonado por Woodstock, é uma maneira de revisitar pela música, pelos artistas. Eu amo tudo que envolve Woodstock, dispenso a lama. Tá? Mas, e para os mais novos, é a chance de conhecer esse momento que foi definidor. Tá? Para a música, para a cultura, para tudo. O Woodstock foi um raro momento de uma coisa que poderia ter sido possível. Infelizmente, depois teve Altamont, teve Charles Manson, o sonho virou pesadelo. Mas vale muito, está aqui no streaming do Meio, tá? Assina, vai ter tudo aquilo que a Flávia falou, mais ao acesso ao nosso streaming.